Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. Aqui tratamos da história da tradição luso-afro-brasileira. A apresentação é de Filipe de Souza, com a participação especial dos professores L'Oriel Rocha, no Rio de Janeiro, e Manuel J. Grandera, em Portugal, via Skype. Todos os sábados às 20 horas, pelas rádios Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona, sendo também retransmitido pelo site da Gazeta Vale Paraibana e por mais 20 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. E como todos nós sabemos, coexistem dois planos na história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E esta semana, uma semana que no Brasil foi bastante agitada no que diz respeito a professores e educação, nós iremos trazer, para o contexto do programa de hoje, um artigo publicado pelo professor L'Oriel Rocha na Gazeta Paraibana de Maio, onde nós vamos discutir então a religião, a cultura e as tradições, como elas são vistas hoje nas nossas escolas por nossos professores. Todos nós sabemos a deficiência que temos, inclusive de professores, especialmente no ensino fundamental e médio, que não estão tão bem preparados para que realmente numa forma horizontal eles possam abordar esses temas que são tão importantes para uma reflexão, para fazer do aluno um ser pensante e não... Boa noite, Brasil, boa noite, professores. Então, recapitulando, cientistas, médicos, antropólogos, educadores, filósofos e escritores de 16 países, eles se reuniram em Veneza, na Itália, entre os dias 3 e 7 de março de 1986, no fórum da Unesco, que tratava sobre ciência e cultura, e tudo isso para responder a uma das mais importantes indagações, quero dizer, me desculpem, deste final de século, que também que caminhos a humanidade deveria trilhar para evitar a sua autodestruição e salvar o planeta. Então é sobre isso que o L'Oriel vai iniciar, o professor L'Oriel irá iniciar a conversa de hoje, e é sobre isso também, então, dentro do prisma educacional, dentro do prisma da escola, dentro do prisma do professor, dentro de um foco no aluno, que discorrerá o programa de hoje. Por favor, professor L'Oriel, boa noite, contigo a palavra. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Pois é, Felipe, essa situação que você abordou chama-se Declaração de Veneza. Sim, só um minuto. Deixa eu cumprimentar o Gandra, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Boa noite, professor Gandra. Boa noite, Felipe, boa noite, L'Oriel, boa noite, ouvintes. Não fico chateado com ninguém. Bom, né? Então vamos lá, desculpa te interromper, L'Oriel, vamos lá. Vamos lá. Então, a Declaração de Veneza é um documento importantíssimo dentro do âmbito da educação, como um todo. Digamos que é um grande projeto, embora ela tenha sido assinada na década de 80, é um projeto que ultrapassa o século passado e adentra nesse projeto. Indivíduos inteligências muito significativas foram signatários da assinatura. Nós tivemos inclusive um brasileiro que estava presente, que é o Basarab Nicolescu, desculpe, o Basarab Nicolescu é francês. Nós tivemos um professor da Unicamp, que é o Biratan D'Ambrosio, que é matemático, é coordenador geral de vários institutos, e ele esteve representando o Brasil e fez parte desse processo. Enfim, o Pierre Weil, antes de morrer, falava muito na Declaração de Veneza também. Eu gostaria de ler para os nossos ouvintes os termos da Declaração de Veneza, porque eles são muito rápidos. São 5 termos assim rapidíssimos e que elucidam bastante
essa visão de mundo. Todo mundo sabe que, em termos de história ocidental, né, nós temos há três grandes formas, ou três grandes caminhos de transmissão do conhecimento. Ou quatro grandes caminhos, desculpe. Por ordem de surgimento na história ocidental, nós temos a tradição, depois nós temos a filosofia, depois nós temos a religião cristã, depois nós temos a ciência. Então, quando uma pessoa vai buscar conhecimento, ela vai entrar por um desses quatro caminhos. O problema é o seguinte: se você opta pela tradição, a filosofia não reconhece, a filosofia moderna. Se você opta pela filosofia, a religião não reconhece a filosofia. E se você opta pela religião, a ciência não reconhece a religião. E vice-versa, né? Então, a questão ligada ao conhecimento é o seguinte: todos os três caminhos que acabaram vigorando, né, com mais força, que é a filosofia, a religião e a ciência, ignoram, ou fazem questão de ignorar, uma coisa que se chama tradição. E esses três grandes caminhos, que são os três grandes caminhos de proposta de conhecimento no Ocidente, eles brigam entre si, né? Você veja o grande celeuma que atravessou toda a Idade Média e até hoje, né? Onde a gente coloca como contraponto a fé e a razão. O indivíduo que tem fé, ele não é tido como uma pessoa racional. E o cara que é racional, supostamente o cientista, não pode acreditar em absolutamente nada. Quando se fala em acreditar em absolutamente nada, nós estamos falando num sentido de espiritualidade, né? Então, a partir do momento que os três grandes caminhos que deveriam oferecer algum tipo de proposta de conhecimento são inimigos figardais, a pergunta é: por onde é que o homem segue? E exatamente dentro desse conflito, né, o Gurdjieff, no século passado, o russo George Ivanovich Gurdjieff, quando ele propôs o quarto caminho, ele queria falar exatamente sobre isso, né? O quarto caminho seria um caminho do homem comum, não um homem num sentido mediano, rasteiro, né, mas aquele homem que segue um caminho cuja opção de escolha de conhecimento não briga ou não faz brigar entre si os três caminhos anteriores: ciência, religião e filosofia, né? Seguramente, quando a gente olha assim, o Gandra, por exemplo, tem desenvolvido alguns trabalhos em cima disso, né? Os indivíduos que estão ligados à tradição, notadamente à tradição oral, à tradição hermética, esses indivíduos, no bojo da sua obra, a gente percebe claramente que eles tinham ciência, religião e filosofia. Porque quando nós estudamos os povos antigos, notadamente vamos pegar os gregos e os egípcios, a ciência era religiosa e a religião era científica. Então essa separação epistemológica, ela causou problemas gravíssimos na formação ocidental, né? O que está na base dessas coisas? Chama-se separação de esferas de valores. Então hoje, essa é uma discussão grave, né, na esfera do conhecimento. Mas, então, para não confundir muito os nossos ouvintes, assim, sucintamente, o que a Declaração de Veneza está colocando? Ela está colocando que já passou o momento, e é chegado o momento, da ciência, da religião e da filosofia abrir-se para outras formas de conhecimento. E abrir-se, inclusive, dentro delas próprias, e que elas parem de brigar entre si, né? Então eu vou ler aqui rapidamente os tópicos da Declaração de Veneza. Eles começam falando que nós somos testemunhas de uma revolução importante, promovida pela ciência, principalmente no campo da física e da biologia, né? No século passado, essa visão de mundo que a gente teve foi radicalmente alterada pela física, e quando a física veio e terminou de solapar, falando que a realidade que nós temos ela não é concreta, a partir do momento que você vê as partículas, né, os átomos, enfim, os corpos que são tidos como indivisíveis, emerge dentro da física quântica um panorama
completamente diferente. Dado essa explicação que veio através da ciência, porque essa ciência falava que o mundo era mecânico, no sentido de que ele é matéria pura, que isso deu origem a um pensamento positivista, né, um pensamento extremamente concreto, a um pensamento nihilista. Quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de consumidor, a ideia de consumidor está atrelada diretamente a esse pensamento positivista. É você pegar a ideia de coisa concreta, de matéria, e levar isso ao extremo. Né? E todos os grandes sistemas absolutamente materialistas, como o comunismo, por exemplo, está no bojo, é respaldado por esse sistema empírico, dentro da ciência. Né? O conhecimento, o item 2, o conhecimento científico tem um movimento interno, ele tem parâmetros, ele tem métodos próprios, etc, etc, etc. Mas esse próprio conhecimento, dentro daqueles indivíduos, ele chegou a um determinado ponto em que ele não se sustenta mais. Por exemplo, um cara que é especialista numa determinada área, né, é um médico que ele é especialista só em sistema cardíaco, coração. Durante muitos anos, incentivou-se a especialidade, né, ao limite, de modo que o médico, que tem uma formação muito ampla, ele se especializa em coração e ele não entende de dedo. Então, se o paciente tiver com um problema de dedo, ele encaminha ele para outro indivíduo. Então, ele não tem, e não se preocupa em ter um entendimento, uma noção mínima sobre o dedo do fulano. Né? Essa radicalização da empiria dentro do próprio movimento de fazer ciência, efetivamente levou à supressão, e você proíbe áreas de dialogarem. E o problema é o seguinte, quando você coloca, se eu pegar sobre a base da ciência, por exemplo, eu vou analisar como é que a vida surgiu. Então eu posso pegar isso dentro dessa explicação pela teologia, eu posso pegar ela pela química, eu posso pegar ela pela física, eu posso pegar ela pela biologia. Por exemplo, né? Quando eu pego essas frentes e as coloco para entrar em diálogo, eu verifico que a religião vai me dar uma resposta, a filosofia vai me dar outra, a física me dá outra, a biologia me dá outra. O problema dessas respostas é que elas, além de elas serem divergentes, parece que elas não conseguem estabelecer nem diálogo. Porque uma frente desmonta a outra frente. Então a questão ligada ao conhecimento é muito séria. Por outro lado, se o conhecimento é verdadeiro, né, isso é como um diamante multifacetado. Porque o diamante tem várias faces. Qual é a face que mais expressa o diamante? Todas elas. Então, o conhecimento ele tem que ser lido, ele tem que ser produzido de um modo transdisciplinar, reconhecendo diferenças, reconhecendo fronteiras, mas ele tem que começar a dialogar. Então, nós não podemos ter uma área de conhecimento, a biologia, ela não pode ser inimiga da física, ela não pode ser inimiga da sociologia. É isso que o segundo ponto da Declaração de Veneza está colocando, que o próprio conhecimento científico tem que parar de produzir inimigos, né? E ele tem que procurar uma perspectiva metafísica da realidade, através da junção de outras formas de conhecimento. A declaração faz uma crítica brutal a qualquer tipo de projeto globalizante. Ou seja, quando eu tenho um sistema fechado de pensamento, e aquele sistema fechado não dialoga com nenhuma forma. Dá um exemplo. O que é um sistema fechado? Isso acontece em qualquer coisa. Nós estamos vendo vários casos que correm à solta pela internet de homofobia, por exemplo. Outro dia eu vi uma declaração, os ouvintes me desculpem, não é minha, eu só vou repetir, eu achei ela muito interessante, de uma brasileira do Nordeste, parece que uma professora. Ela deu o seguinte recado, falou o seguinte, olha, os gays não vão voltar para o armário, os negros não vão voltar para a senzala, e a mulher não vai voltar para a cozinha. Portanto, vamos respeitar? Certo? Então, assim, não faz mais sentido, teoricamente, no século XXI, né, nós ainda buscarmos e lutarmos por reconhecimento do negro. Isso é uma coisa tão bizarra, né, que é totalmente inaudito. Não faz o menor sentido você não permitir casamento entre pessoas do mesmo sexo, a partir do momento que o sistema jurídico admite o direito da pessoa.
E como pessoa, eu posso fazer o que eu quiser. Por que eu não posso casar? Porque sobre uma perspectiva religiosa, é que o homem tem que casar com a mulher. Mas o Estado é laico. A religião não tem que se meter em relação a isso. Não faz sentido. Então há determinadas coisas que nós estamos discutindo que elas não têm mais sentido. Porque esse tipo de pensamento fechado, né, que envolve um projeto globalizante, o indivíduo não pode chegar porque ele é da igreja evangélica, né, seja ela qual ramificação for, e chutar a estátua de Nossa Senhora. Isso significa que é um sistema fechado de pensamento. Então a gente tem que parar e entender que nós precisamos, não é de diálogo, é de respeito. E é de entender que o outro tem um outro hemisfério. E esse outro hemisfério tem um outro tipo de interação dinâmica dentro do conjunto da natureza. A quarta proposta é que o estudo convencional, como se ensina hoje, como se ensina a ciência, e como as nossas escolas funcionam, o que as nossas escolas apresentam? Um conhecimento linear. Um conhecimento linear. As escolas não educam absolutamente, elas deseducam, muito pelo contrário. E há inúmeros educadores que vêm fazendo uma crítica contundente, inclusive nos sistemas de avaliação, que prova não avalia absolutamente nada. Né? E que a deseducação que tem agora, que, por exemplo, para que serve o indivíduo aprender aquela quantidade de cálculos matemáticos, qual é a prática que ele vai ter daquilo ali? Né? Um cara que é um indivíduo que tem sido uma referência, inclusive no Brasil e no mundo inteiro, é exatamente o português, que é o criador da Escola da Ponte em Portugal, né? Que é uma escola totalmente diferente, em que você tem um sistema de preceptoria. Que era o sistema que havia antigamente? O indivíduo tem, os professores têm uma relação muito diferente com o aluno. Porque a relação do professor com o aluno não é a sala de aula, e não é o tipo de cadeira. E não é o computador mais avançado. Você não precisa de ter nada disso para ensinar. Né? Porque essas coisas são ferramentas. Não significam que a escola com isso será uma boa escola. São coisas totalmente distintas. Então, o quarto tópico fala exatamente isso, que existe a urgência da busca de novos métodos de educação, que leve em conta os avanços da ciência, que leve em conta a religião, que leve em conta a filosofia, que leve em conta todas as grandes tradições culturais. E todo o sistema de educação, ele tem que, no mínimo, permitir que a gente não crie uma geração atrás da outra de indivíduos que são violentos e que são explosivos. Porque violência, Felipe, não é a violência física, é a violência mais fácil que nós temos de detectar. O Otávio Paz, que é aquele prêmio Nobel do México de literatura, o Otávio Paz tinha uma frase muito interessante, que eu acho ela muito expressiva. Ele fala que há dois tipos de inseminação. Você insemina um indivíduo de duas formas. Uhum. Você insemina ele pelo corpo e você insemina ele pelo espírito. Um professor, um bom professor, é aquele que te insemina pelo espírito. Né? É aquele indivíduo que deixa coisas muito boas dentro da sua cabeça. E essas coisas, e dentre essas coisas muito boas, está um espírito mais generoso. A criação de uma alma mais aberta, de uma alma inclusiva. Porque o mundo é diferente. Então não faz sentido nós discutirmos se eu tenho que aceitar a diferença. Aquele que não aceita a diferença tinha que ir preso. Porque isso não pode ser proposta mais de discussão. Existe o negro, existe o branco, existe o preto, existe o rajado, existe coisas totalmente diferentes. O abacate é abacate, a banana é banana. Não tem que discutir mais o respeito à diferença. Tem que botar na cadeia. Né? Tem que ter um pouco mais de rigidez e de rigor com essas coisas. O quinto ponto, é claro que a Declaração de Veneza não manda ninguém para a cadeia. Né? Isso é um e nem eu estou falando isso, é uma forma de expressão. Né? O quinto ponto da declaração é o seguinte: isso é um desafio. Né? É o grande desafio da nossa época. É o desafio, porque enquanto a humanidade briga, todos esses sistemas produtores de conhecimento, o que isso está levando a humanidade? A uma guerra sem fim. Criou um sistema econômico perverso, político, criou um sistema totalmente materialista, e o problema da base do materialismo dialético é que ele é, na sua base, excludente.
Esse é o grande problema. Então a Declaração de Veneza fala que o grande desafio é isso. É a humanidade parar de se autodestruir, né? Engajar-se, ter um sentido de responsabilidade universal, porque não é mais a responsabilidade de mim para com a minha família. Quando eu poluo um rio, eu estou poluindo, não é também a minha cidade. Eu estou poluindo o planeta. Eu fico vendo as discussões, por exemplo, de saneamento no Brasil, eles ficam falando da poluição dos rios. O Rio de Janeiro agora está numa situação, mais uma das situações absolutamente vexatórias, porque uma das competições das Olimpíadas, que estava para ser feita dentro da Baía de Guanabara, né, existe uma crítica internacional que a Baía de Guanabara é um lixão a céu aberto, e o governo estadual e municipal não vão ter dinheiro, não sei o que eles fazem com os recursos, né? O fato é que a Baía não será despoluída para as competições, e eles estão querendo que os atletas internacionais façam a competição no meio do saco de lixo, porque finalmente tem que fazer. Não tem que fazer. A questão da água, por exemplo, não choveu. Muito bem. O saneamento básico, quando se fala que os políticos não fazem a coisa porque o saneamento básico não dá visibilidade, essa perspectiva está errada. O saneamento básico é a última etapa ligado ao projeto de água. Ligado ao projeto de água. Então, quando falta saneamento, é porque você não fez água. Na verdade, segundo os cálculos atuais no Brasil, o Brasil despeja diariamente em esgoto 5.000 piscinas olímpicas por dia de esgoto nos rios do país. 5.000 piscinas olímpicas é muita coisa. É muita coisa. Né? E o que está sendo feito? Absolutamente nada. Porque a ganância humana não tem limite. As cidades só querem saber em crescer, os governos só querem saber de ter mais impostos. Né? Como é que uma cidade pode crescer, por exemplo, se ela não planeja, no mínimo, para onde o esgoto vai? Então, qual é o recurso mais rápido? Eu pego aquele esgoto e canalizo ele para a água. É isso que todos os governos fazem. Né? Então, é esse tipo de delírio coletivo, civilização, é uma civilização doente. É uma civilização certamente doente. Se as profecias estão corretas, nós vivemos um momento de uma absoluta caliuga. Está tudo fora do lugar. E o pior é o seguinte: as pessoas recusam-se a ver que as coisas estão fora do lugar. Grande parte das pessoas. Está tudo bem. E elas só estão reivindicando o salário. Elas estão preocupadas com o imediato, mais imediato, é o salário. Então, o que a Unesco, então, finalizando, o que a Unesco pretende? Ela lança com a proposta da Declaração de Veneza um chamado a essa universalização, né, a essa união planetária e sobretudo, ao domínio da transdisciplinaridade. O Gandra, por exemplo, que dá aula, e eu também, e todos os professores que dão aula e que tentam fazer o aluno enxergar uma questão sobre diferentes prismas, a gente percebe a dificuldade e, em alguns casos, a quase impossibilidade do indivíduo ter uma visão transdisciplinar de um assunto. Né? E ele conseguir raciocinar em cima daquela transdisciplinaridade. Então, assim, esse documento é um documento muito importante. Muito importante. E todos os signatários, isso foi assinado em 1986, certamente será claramente um grande desafio para o século XXI, e um desafio que, além de desafio, é algo que o século XXI necessitará, inquestionavelmente, implementar. Eu não sei qual é a opinião do Gandra, nem a sua a respeito disso, mas eu penso que esse é um campo bom para a gente abrir para um debate. Eu gostaria de ouvir a opinião do Gandra, porque o Gandra, eu gostaria de universalizar as opiniões, né? Porque realmente isso aí não é um problema somente do Brasil, tá? É um problema realmente, por exemplo, no caso da América Latina, é um problema que a ONU, inclusive a própria Unesco e a FAO abordam muito, né?
que é a degradação do solo e a degradação do meio ambiente. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do Gander sobre esse ponto, né, daquilo que nós estamos fazendo com as nossas culturas, com a nossa tradição, como é que está sendo, muito embora exista essa exceção em Portugal, a Escola da Ponte, que é uma exceção, mas eu gostaria que o Gander nos desse uma ideia, né, de como esse assunto que está sendo abordado, como é que ele está sendo visto em Portugal, como é que ele está acontecendo em Portugal. Uhum. O assunto o problema é universal, portanto nós sofremos do mesmo problema. Claro que sofremos do problema de uma forma agudíssima, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo quântico, não é? Vamos utilizar a palavra que agora entrou no nosso vocabulário de uma forma muito intensa, e embora a gente continue a explicá-lo e continue a entendê-lo como newtoniano. Foi aquilo que o Ariel disse, não é? Comentando essa declaração de Veneza. E portanto nós pensamos o mundo de uma forma que ele já não é. Já não é, porque quer dizer, já não é, nunca foi. Mas já não é porque a gente já sabe que não é. Já entendemos que não é. Mas continuamos a insistir nisso. E, portanto, esse é o grande problema. É sermos cegos. Fala-se muito de inovação. Aí no Brasil também, se calhar, se fala muito de inovação. Fala-se muito de criatividade. Mas depois, na realidade, não há nada disso. Porque não há abertura exatamente para essa nova janela. Dessa nova janela que nos poderia trazer outro entendimento do mundo, do universo e até de nós próprios, de nós seres humanos. Porque nós seres humanos somos uma parte desse universo. É uma parte significativa, visto que embora sejamos pequeninos, embora sejamos grãos de areia ou gotas de água nesse universo, somos tão importantes para o universo como uma galáxia pode ser para o universo, não é? Porque tal como uma galáxia influi sobre nós também influímos sobre a galáxia. É exatamente esta visão do mundo que aliás já estava de certa maneira também exposta por Newton em alguns dos seus trabalhos. Sabem, Newton é um personagem mal entendido. Newton foi um químico e um físico hermético. A obra dele foi publicada há uns anos atrás em Inglaterra e é constituída por cerca de 30 volumes, à volta de 30 volumes. Cerca de 27 desses volumes só são dedicados a matérias que são consideradas heterodoxas e que demonstram que o Newton estava interessado realmente numa visão quântica do mundo e não numa visão newtoniana do mundo, como nós hoje chamaríamos. O que se passa é que muitas das teorias do Newton foram deslocadas do seu contexto e adaptadas a outras circunstâncias completamente estranhas a esse contexto. Eu dou um exemplo. A teoria da gravitação universal, por exemplo, que para aqueles que não tenham presente exatamente qual é o enunciado dela, diz pouco mais ou menos o seguinte, que tudo no universo existe numa relação íntima e numa proporção íntima que portanto, correlata da velocidade do movimento e do peso digamos, vamos chamar assim, que é para ser mais fácil, e do peso do próprio objeto. Ora, essa relação dá origem àquilo que nós chamamos de gravitação universal. Bem, mas nesta perspectiva de Newton, isso é uma nota de rodapé de um tratado de astrologia. Os ouvintes estão a ouvir bem, é um tratado de astrologia, não é um tratado de astronomia, é a astrologia de que estamos a falar. E portanto essa nota de rodapé foi retirada do contexto, isto é, do tratado de astrologia, e foi transformada numa lei materialista. Pura e simplesmente num enunciado materialista. Ora, o que o Newton estava a querer dizer é exatamente aquilo que, em certa medida, também a física quântica diz. É que tudo no universo está em relação e se uma galáxia, a Lua, Júpiter, o que é que seja, exerce uma influência sobre mim, não é? Exerce um poder, tem um poder sobre mim, sobre os mais pequenas gotículas do universo. Eu também, enquanto gotícula ínfima do universo, exerço um poder
ou exerce uma força sobre Júpiter, sobre a Lua e sobre as galáxias. E, portanto, há uma reciprocidade de relação que, evidentemente, o Newton, pelos vistos, nos apresenta, mas que, retirando isso do contexto, tornou-se completamente diferente. E, portanto, o que se passa é que nós temos que estudar, não só temos que abordar o mundo de uma forma diferente, hoje, face àquilo que, entretanto, são as novas visões desse universo e as novas formas de o entender, como temos também que estudar novamente Newton, porque estudámos mal Newton. Estudámos Newton não estudando, isto é, retirando aquilo que interessava a alguém que queria sustentar um determinado ponto de vista, e esquecendo tudo o resto, que, ao fim e ao cabo, é a base e digamos, o fundo em que, o banho-maria em que todo o pensamento de Newton se move ou se moveu. Isso é a mesma coisa que aconteceu recentemente em Lisboa, num colóquio sobre o Ariano Suassuna. Ninguém conhecia Ariano Suassuna. Toda a gente falava sobre Ariano Suassuna. E, portanto, retirou-se Ariano Suassuna do contexto e, evidentemente, cada um falava do que queria, sem ter o Ariano Suassuna sequer no horizonte. Portanto, estas questões são questões que implicam obrigatoriamente uma revisão, mas uma revisão completamente radical do que nos tem sido ensinado. Porque o problema está, efetivamente, naquilo que, durante séculos, por razões confessionais, e é muito importante sublinhar isto também, por razões confessionais, nos foi ensinado. Ou seja, o mundo não é o que é aquilo que convém que seja. Ou aquilo que uma determinada visão do mundo quer, ou gostava, ou gosta que seja. E, portanto, esse é o problema fundamental. Evidentemente que nós somos introduzidos no mundo e somos imediatamente introduzidos também nesse banho-maria, que é o banho-maria que está a borbulhar há muitos séculos, e porventura até há milénios, e há 2 milénios, e somos deformados, porque nós, quando chegamos a este mundo, vimos com antenas super sensíveis para uma realidade completamente diferente daquela que nos é imposta de fora para dentro. A nossa realidade, aquela que salta de dentro para fora, é completamente diferente dessa outra, e pronto, e somos efetivamente castrados à nascença e castrados no processo chamado educativo, que na realidade é deseducativo, no meu parte dos casos. Haverá exceções, certamente, mas de uma forma geral, a escola neste momento é completamente inútil, tal como está montada. A escola está a formar pessoas que vão entrar no mercado de trabalho daqui a uns 5 anos, quando a tecnologia daqui a 5 anos já ultrapassou completamente aquilo que está a ser ensinado. E, portanto, quando entrar no mercado de trabalho, estão mortos. Não têm trabalho, porque não sabem trabalhar com mais do que aquilo que lhes vai ser dado, vai ser posto à sua disposição. Por exemplo, daqui a 5 anos, todos os computadores vão fazer trabalho de escravo, vamos chamar assim, não é que hoje ainda se faz à mão. Todos os computadores vão fazer esse trabalho. Por exemplo, um arquiteto vai ter todos os projetos desenhados pelo computador, basta só dar-lhes uma ordem, até que pode ser oral, e o computador executa. Portanto, um arquiteto que daqui a 5 anos não saiba senão trabalhar software, ou seja, desenhar bonecos de casinhas, está morto. Um designer que daqui a 5 anos não saiba fazer mais do que conceber coisas em computador, está morto. E eu pergunto aos ouvintes, se não estão recordados, se acham que eu estou a ser demasiado radical, pergunto aos ouvintes se não é verdade, ou se é verdade, se algum deles alguma vez conseguiu ganhar ao computador jogar xadrez. Pois é. Bem, o que eu gostaria de salientar aqui é que realmente é esse o espelho que nós temos na nossa sociedade de hoje. Nos nossos políticos, está, nos nossos alunos, na nossa sociedade, nos nossos cidadãos, o que nós temos é isso aí. É precisamente o que eu falo, o que eu costumo falar dos formadores de opinião. Tá? Nós estamos sendo formados e nós não fomos educados, eu coloco entre aspas o nós, porque acredito que muita gente se interessa em ver além daquilo que lhe querem mostrar e que procura realmente se atualizar e sobretudo conhecer. Mas a maior parte não, a maior parte se cinge àquilo que os outros querem, como o professor Gandra muito bem falou, que os outros querem que eles entendam como certo.
Então, esse é o problema que nós temos por parte até da maior parte dos nossos docentes, e até porque também, dia após dia, nós temos tido mais dificuldade em encontrar pessoas que realmente queiram ensinar, professores que queiram seguir essa carreira de ensinar, uma carreira que era tão bonita, tão respeitada e que hoje está tão abacalhada, desculpem o termo, ouvintes. Mas é isso, está abacalhada precisamente por quê? Porque passou a não se respeitar o professor por sua vez também passou a se desinteressar e se tornou um simples passador de conteúdo, né? Hoje nós não ensinamos os nossos alunos a pensar, nós ensinamos os nossos alunos a decorar, é tal decoreba, né? Tem aquela piada que fala, professor, isso aí é para eu copiar? Eu falei, não, pode-se fotografar. Então o grande problema é o seguinte, nós temos que realmente repensar aquilo que o L'Oréal falou, e muito bem. Hoje o professor, ele pensa tão somente e não são todos, graças a Deus não são todos, em salário, né? Porque nós temos que repensar umas outras coisas, né? O professor tem que ter tempo de se formar, tem que ter sim tem que ser respeitado no seu salário, tem que ter uma vida digna, tem que ter tempo e dinheiro também para se atualizar, né? Muito embora eu acho que 70%, né, dessa vontade, ela venha mais do esforço do que propriamente do salário, né? Porque qualquer profissional, em qualquer área, ele tem que realmente fazer das tripas coração para se manter atualizado, né? E o professor também está dentro de uma profissão. E hoje a informação ela corre muito rápido, é o que eu costumo dizer, né? Não adianta você ir para uma primeiro ano da escola primária e falar para a criança que o patinho nada na lagoa, né? Essa criança já tem 8 horas ou mais de computador à noite, depois que sai da escola, já tem N horas de televisão, né? E hoje a televisão também tem uma influência muito grande na nossa sociedade. Eu costumo falar, e com toda a certeza nunca me desmentiram, que hoje a escola da família é a televisão, seja do pai, seja da mãe, seja do filho, do Espírito Santo. Então eu acho que realmente nós temos sim que começar a repensar. Isso aí assim depende também muito, né, da vontade dos nossos governantes começarem a repensar os conteúdos. Eu acho que essa escola da ponta aí deu um princípio, né, que deveria ser seguido. Também nós temos os outros conteúdos, como nós temos outras formas, como o caso desafio da Islândia e da Finlândia, né, que realmente nós deveríamos copiar. Porque o que é para ser bom, o que é bom é para ser copiado. Não adianta a gente ficar todo ano fazendo plano de educação, tá? E não chegamos a uma conclusão e não resolvemos absolutamente nada. Mas, L'Oréal, eu acho que vocês, professores, vocês têm muito mais aptidão para falar sobre o assunto que eu. Eu gostaria então que passar a palavra ao professor L'Oréal. Você falou uma coisa aqui que é muito importante. Hoje em dia, Felipe, e a filosofia é uma das disciplinas que ajudou a criar essa bizarrice mental, né? O professor tem que ter dignidade. E nós vinculamos a dignidade do professor ao dinheiro. Isso significa o seguinte: o pobre não tem dignidade? Ou até que ponto, de fato, é o dinheiro que vai me assegurar a minha dignidade? Enquanto indivíduo. Não estou falando como profissional. Estou falando enquanto indivíduo. Porque se a premissa for essa, se eu não tiver dinheiro, eu não sou bom professor, tem alguma coisa muito errada no sistema. Porque se essa premissa for válida, ela é válida para todas as profissões. Se eu for médico e não tiver dinheiro, eu não serei bom médico? Como é que funciona um mundo dessa forma? Então isso é muito bom para quê? Para enriquecer sindicato. Essa argumentação teórica toda que existe em cima do salário do professor é só para os sindicatos fazerem politicagem. Porque, efetivamente,
Há quanto tempo fala-se dessas coisas? Muito pelo contrário, o professor hoje ganha muito menos do que ele ganhava. Um professor universitário, na época do regime militar, gostem as pessoas disso ou não, ganhava o equivalente ao carro mais barato da época, que naquela época era um Fusca. Então, o salário de um professor universitário em início de carreira era um carro. Quanto ganha um professor universitário hoje, em início de carreira? Ele não chega a ganhar 3, 4 mil. Ele não ganha nunca um carro, porque um carro custa 30. O carro mais barato do Brasil. Qual é o professor que ganha 30 mil reais? Nenhum. Nem em final de carreira. Não é? Então, assim, decresceu muito as coisas. E a gente não pode analisar a saúde das escolas sobre a perspectiva do salário do professor, né, da quantidade de ar-condicionado, da quantidade de computador que tem disponível. Isso são ferramentas, mas isso não é a educação em si. Porque a educação em si é uma relação direta de ser humano para ser humano. E essa relação direta, ela independe do instrumental. O instrumental, ele vai entrar como um recurso adicional ou não, para entender aquilo ali. Não é? Porque eu tenho lugares em que, e qual é a necessidade? A sociedade está tão over, sobre todos os aspectos, nessa questão do consumismo. Você tem até salão de cabeleireiro, em que as cadeiras individuais têm computador para o indivíduo estar cortando o cabelo e acessando o computador. Mas qual é a finalidade de uma coisa dessa? A não ser enriquecer o dono do salão, para ele te cobrar mais caro um corte de cabelo. Então a pessoa ali vai pagar R$400 um corte de cabelo? Ou será que as pessoas são tão ocupadíssimas que não podem abrir mão do seu telefone ou do seu celular enquanto está cortando o cabelo? Então, assim, foi se criando uma sequência de demandas. O que a filosofia criou? Dentre essas bizarrices da separação das esferas de valores, a filosofia criou aquilo que eu já falei algumas vezes, que é o seguinte: nós atribuímos à sociedade, nós criamos entes monstruosos que não existem. Quando nós falamos que a cidade está violenta, a cidade em si mesma, enquanto indivíduo, ela não existe. O que existe? Existe cada um de nós, cidadãos, pessoas. Antes de sermos cidadãos, Felipe, nós somos pessoas. Uhum. E antes de sermos pessoas, nós somos seres humanos. Então o ser humano, ele desumanizou-se. Uhum. E ele tornou-se um consumidor. Né? Então quando a gente fala que a cidade está violenta, não é a cidade que está violenta. São os seres humanos individualmente que são violentos. E eles depositam na sociedade e na cidade a sua violência interior. Portanto, todas as estatísticas são absolutamente furadas. Furadas. Porque, se a gente for pegar a estatística, por exemplo, o Brasil é o 10º país mais violento do mundo. Do mundo. Aonde é que está essa violência? Por que nós não conseguimos enxergá-la? Por quê? Porque a gente entende violência somente quando você leva um tiro, somente quando alguém te agride fisicamente, somente quando alguém infere a lei da Maria da Penha. Isso é um tipo de violência. Existem outras violências tão ou mais graves que a violência física, que é a violência mental, é a violência emocional, é aquele tipo de violência que o professor exerce sobre o aluno, sim. Se ele for um mau professor, ele violentamente do aluno, ele proíbe o aluno de se autodesenvolver. Tem professores invejosos, né? Tem professores que são verdadeiras aberrações. Uhum. Tem indivíduos que não... Felipe, eu até hoje me lembro do meu primeiro dia de aula. Uhum. Não vou falar a faculdade em que eu me formei. Uhum. Né? O meu primeiro dia de aula, no curso de filosofia, a professora que deu aula para nós no curso de filosofia, que abriu o curso de filosofia para nós, uhum. é uma professora com 3 pós-doutorados uhum. na Sorbonne. Na Sorbonne. Tá bem? Muito bem. Calor é calor. Faz pergunta completamente imbecil, né? Sem sentido.
E o rapaz perguntou uma coisa para essa professora doutora. A mulher deu um pulo de 1 metro de altura, ela era baixinha, ela pulou 1 metro, ela devia estar nas Olimpíadas, ela conseguiu dar um salto de 1 metro, vociferou todos os impropérios e as insanidades que um professor poderia vociferar, terminou o vitupério, acabou com o rapaz, falando o seguinte: olha, primeiro que a pergunta dele, no entendimento dela, foi uma coisa que só um asno poderia fazer para ela, que finalmente é uma professora muito importante, que veio da França. Tudo bem. Então, ela disse que a filosofia é um curso de elite, e que ele certamente deveria ser um daqueles indivíduos que passou no curso de filosofia por tabela. Ele entrou ali por aquelas vagas, pelas beiras das vagas. Então ela aconselhava ele que ele fosse trancar-se a matrícula de filosofia e fosse fazer um cursozinho qualquer dentro da universidade, porque o lugar dele não era na filosofia. Não. Ele era muito burro. Tá louco. Esse foi o meu primeiro dia de aula. Nossa Senhora. Muito bem. Eu, se fosse esse aluno, eu juro para você, ele não fez. Ele deveria ter saído dali, ido direto na Pró-Reitoria de Extensão e no reitor, inclusive, e feito uma queixa formal e abrido um processo contra essa mulher. Sem dúvida. O departamento de filosofia aonde eu me formei, que ela, aí eu falei, não, é um caso isolado. Não é um caso isolado. Eles se esmeiram em humilhar alunos. E eu me formei numa universidade de ponta. De ponta. Eu não sou formado em cursinho mequetrefe, não. Tudo bem. Mas assim, eu nunca mais tive um caso como esse. Mas eu tive outros casos dentro da sala de aula. Eu presenciei, todos nós presenciávamos atitudes absolutamente semelhantes. Né? Então, assim, você tem indivíduos que estão na docência e eles têm que ser presos. Porque eles não têm capacidade moral, intelectual, eles não têm nem educação para lidar com o aluno. Foi o que eu falei hoje. É o seguinte. Hoje, L'Oréal, o que aparecer na rede é peixe. O que aparecer na rede é peixe. Hoje, não. Porque nós temos principalmente os professores, eu não lido com um professor primário, né? Mas os professores de graduação, o Brasil está com um problema gravíssimo, os professores de graduação não gostam de dar aula para graduação. Por quê? Porque a aula para graduação, ela não dá ponto para o professor não pontua. Porque ele fica preocupado em produzir trabalhos acadêmicos para ganhar ponto, para ter um pouquinho, o salário dele assim melhora R$10. Ele quer melhorar R$10. Aí ele afoga todos os alunos para ter um pouquinho do nome dele, que você tem que ter um número X de pontuação de pesquisa por ano, produzir trabalhos por ano. Então a gente tem verdadeiras loucuras sendo produzidas, tem muita coisa muito boa, mas assim, a maior parte, e já há críticas assim, dentro do próprio sistema, os professores que são realmente bons, sábios, inteligentes, eles estão estarrecidos com todas as normas de pesquisa e de conduta e de produção acadêmica que o Brasil vem produzindo. A qualidade das coisas é a pior possível. É a pior possível. Por quê? Porque as escolas viraram um mercado. Um mercado em que você leiloa o professor e a produção acadêmica dele para ele simplesmente pontuar, para a gente fazer frente às academias internacionais. Ora, isso é importante. O indivíduo tem que produzir um trabalho. Mas assim, qual é a qualidade do que ele está produzindo? Um problema que a gente verifica, por exemplo, nos trabalhos que nós produzimos, o Ganda produz, eu produzo, dentro da área de história, né, de filosofia da história. Quando você pega, você não consegue entender por que o indivíduo não lê documento.
Então, quando ele vai produzir um trabalho, ele faz a cópia CTRL. da cópia. CTRL. É a cópia da cópia. Então, ele faz o comentário daquele que comentou alguma coisa. E lança isso numa revista. Todos nós sabemos que a maior parte dessas coisas, tudo tem panela. Né? Se você está dentro da panela, ótimo, você é aprovado. Se você não está dentro da panela, você é reprovado. E é assim que funciona a coisa. Evidentemente que esse sistema é um sistema que não tem futuro, sob todos os aspectos. Então o problema não está na escola, não está na estrutura do edifício em si. Né? Porque se estivesse na estrutura do edifício em si, uma outra crítica, uma outra coisa que os professores estão apegados, dentro dessa esfera de valor profundamente material, é que ele tem que seguir um determinado currículo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: todos os grandes indivíduos dentro do âmbito da educação, que foram grandes educadores, eles também tinham um currículo a ser seguido. Como é que eles conseguiram inovar dentro do currículo? A competência. Exatamente. Competência. A competência e é o amor, sobretudo, Felipe, é o amor, porque se você não ama o aluno, se você não ama dar aula, é amor mesmo. Não, se você ama se você não ama o conhecimento, o que você está fazendo ali na frente? Por outro lado, quando você ama o conhecimento, de fato, você vai buscar uma forma de tornar a aula mais agradável. Exatamente. Né? Você vai buscar a forma de apresentar aquela situação de um outro modo, para que o aluno tenha um outro tipo de entendimento. O que está faltando em grande parte para o ser humano? Amor. E não é essa coisa piegas, não, que todo mundo fala. É um sentimento de verdade das coisas. Né? Então, ora, e aí a gente fica culpabilizando. A USP é uma universidade que tem recursos enormes. Talvez uma das universidades mais ricas do Brasil seja a UNB, por conta da estrutura de Brasília. A UNB tem um patrimônio muito grande. Muito bem. Quais são os professores da UNB, se de fato o dinheiro fosse a grande mola propulsora do conhecimento? Esses professores deveriam ser pessoas absolutamente magníficas. Magníficas. Então, é evidente, eu não estou dizendo absolutamente que os investimentos em tecnologia, em infraestrutura não são necessários. Absolutamente, eles são necessários. Mas a educação não está restrita e não se restringe o processo de educar. Ele não está diretamente ligado à sala de aula. Você pode dar aula no parque e ser um bom professor. Aí esse cara da Escola da Ponte e muitos outros educadores já mostraram isso há muito tempo. Então não é o ambiente em que você está, é a pessoa que você é. Bem, isso é o que vai fazer, de fato, a grande diferença para o seu aluno aprender ou não. Né? Todos nós temos essa experiência. Para nós que já estudamos, já estamos fora da escola, nós nos recordamos dos bons e dos ruins professores. Um bom professor, ele desperta a tua curiosidade. Eu dou um exemplo, né? Eu adoro francês. Por que é que eu gosto do francês? A única língua que eu hoje ainda consigo, depois de quase 40 e poucos anos que eu aprendi o francês, que eu consigo falar fluentemente. Porque eu tinha uma professora maravilhosa de francês. Ela sabia dar a aula dela era todo mundo ficava parado, né? Em silêncio, né? Escutando aquilo que ela tinha a transmitir. Né? Aquelas professoras que realmente sabem cativar o aluno e o interesse pela matéria que elas propõem a dar. Né? E o salário dela não era diferente dos outros, né? Dos outros que a aula não era tão atraente, né? Então eu acho que sim, o que você falou, não é só esse amor mesquinho, é se gostar daquilo que se faz. E hoje as pessoas elas não escolhem a profissão, na maioria das vezes, por gostar. Elas escolhem a profissão daqui a 4 anos que vai dar mais rendimento, vai ser arquiteto. Então eu vou fazer arquitetura, porque vai dar mais, eu vou ter um rendimento maior.
né? Não porque ele tenha vocação para a arquitetura. E professor hoje, infelizmente, tanto para a rede fundamental como médio, né, é aquele que realmente menos se esforça, né, aquela mais fácil de passar, né? Então, eu vou ser professora, vai ser fácil de eu passar, e eu vou encontrar fácil também uma colocação, porque realmente está em falta hoje, está em falta professores. Hoje a maior parte do pessoal que gosta mesmo, que gosta de estudar, ou que inclusive seria um ótimo professor, ele hoje não está de forma nenhuma querendo se sujeitar a uma sala de aula, por exemplo, do ensino médio, que todos aqueles que lecionam no ensino médio sabem como é que funciona, né? E onde o professor também depois tirar toda a autoridade, né? Hoje o professor não pode nem gritar com o aluno, né? Eu acho que temos que rever tudo isso, né? Eu acho que o conceito do programa de hoje, ele diz respeito a isso, né? Aquilo que nós entendemos hoje pelo que é bom e o que é ruim para o mundo, para as nossas crianças, que aqueles que realmente pensam no futuro, que realmente pensam no futuro dos seus alunos, dos seus filhos, dos seus netos, hoje se interrogam, né? Que mundo nós estamos deixando ou construindo para os nossos filhos e netos? Que sociedade nós estamos construindo? Uma sociedade de pessoas que não sabem pensar. Nós não estamos ensinando as pessoas a pensar. Nós estamos ensinando as pessoas a repetir. E isso é muito perigoso. Gandra, você gostaria também de acrescentar alguma coisa? Não, parece que o L'Oréal queria continuar. Quer continuar, L'Oréal? O L'Oréal está com um probleminha. Eu me lembrei aqui de uma coisa, então, rapidinho. Vai lá. Eu me lembrei aqui de um acontecimento que se passou na França, que é muito interessante. Por exemplo, a gente vive uma crise grande no Brasil dentro da área de educação, porque o governo tomou determinadas medidas, que são esses burocratas que nunca entraram numa sala de aula e fazem as leis. Isso. Pois muito bem, há muito tempo atrás, há décadas atrás, o governo francês fez uma modificação na língua francesa e instaurou aquela lei. Né? É mais ou menos agora o que está acontecendo com o acordo ortográfico brasileiro. O que aconteceu com os franceses, que têm uma relação com a língua muito forte? Eles não aceitaram a lei. E ela não foi cumprida de jeito nenhum. O que o governo foi obrigado a fazer? Desfazer a lei. Quando, Felipe, o governo federal brasileiro proibiu um professor da escola pública, claro que ele não pode fazer isso na escola privada, de reprovar um aluno que não estuda, se os professores tivessem reprovado a turma inteira, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o Brasil inteiro, porque não precisa de ser muito inteligente para ver aonde isso vai dar. Aí, mas o que o brasileiro tem? O brasileiro tem um temperamento que teoricamente é um temperamento de acolhimento àquelas coisas, né? A determinadas situações. Não, você não tem que acolher essa situação, porque a escola o aluno tem sim que se esforçar, porque na vida nós temos que nos esforçar. Exato. Nos esforçarmos para conquistarmos determinadas coisas. Desde quando? Porque nós não estamos falando de método de ensino. O que está em jogo não é o método aqui, né? Porque se fosse o método, teria feito o que o cara da Escola da Ponte fez. Não é você não reprovar o aluno, você faz uma reformulação profunda na forma de transição do conhecimento. Então, esse gatilho, porque isso é um gatilho para aprovar, para contar pontos para o governo. E de imediato, o que surge? Aquele aluno que estuda, ele não vai estudar mais. Se interessa. Não vai estudar mais. E esse aluno vai chegar onde? Não, ele não tem a razão para se interessar. E o problema dessa coisa é que esse aluno, se ele chegar até a universidade, em que universidade ele vai chegar? E o Brasil chegou ao absurdo de querer, o presidente do CNPq, um tempo atrás, já falou aqui não, que estavam reivindicando bolsa de aprovação ou de cotas dentro de doutorado. O presidente do CNPq falou, olha, até a graduação isso é permitido.
O indivíduo, quando ele parte para a pós-graduação, você parte do pressuposto de que ele está muito bem formado e que ele já tem capacidade para gerir o seu próprio conteúdo e dar conta de administrar ele. O governo não pode ficar bancando ad eternum o indivíduo. E hoje o que as pessoas têm, e eu me lembro da frase do Kennedy, né, aquela frase célebre, quando ele fala: não perguntem o que o vosso país pode fazer por vocês. Perguntem o que vocês podem fazer pelo país. É isso mesmo. O brasileiro, em grande parte dos casos, tem que parar de querer sugar a nação, como se o Estado fosse obrigado a prover tudo. O Estado não é obrigado a prover tudo. Não é mesmo. Até isso é a mesma coisa. Por exemplo, tem coisas tão inauditas. O indivíduo casou, teve um filho. Aí o rapaz não dá pensão para o filho dele. O pai é que vai preso? Mas o que o avô tem a ver com o filho? Nada. Então, até que ponto o governo federal brasileiro é obrigado a sustentar o brasileiro? Essas coisas são muito injustas. Cotas, já teve N tipos de cotas. N tipos. Tinha cota, quando eu fiz faculdade, há 200 anos atrás, tinha cota, por exemplo, para quem era filho de fazendeiro. Né? Então, se você comprovasse que o seu pai era fazendeiro, peão de fazenda, tinha alguma relação com a terra ali, né? Fosse ele empregado ou dono da propriedade. Se você fosse fazer veterinária, agronomia, engenharia florestal, zootecnia, eu acho que eram essas 4, se não me engano, você tinha 50% de cota. Você pergunta, o que aconteceu com essa geração de 50% de cota? Porque o argumento é, esses filhos desses caras que têm fazenda vão voltar para a terra. Não vai. Não vai. Né? Então, a cota facilita. Até que ponto ela facilita? Porque se nós formos começar a dar cota, então vai ter que criar um sistema de exclusão. Não é essa a lógica. A lógica é, a educação tem que ser de qualidade para todos, independentemente se ele é branco, se ele é afrodescendente, se ele é índio, se ele está na favela, se ele não está na favela. Porque uma coisa que as pessoas se esquecem é que há pouco tempo atrás, e eu peguei essa fase, eu tenho 50 anos, as escolas públicas eram as melhores. Só ia para a escola privada quem era filho de gente rica e era preguiçoso. As escolas públicas eram de altíssimo nível. O que aconteceu com a educação brasileira em 30 anos? Essa é a grande reflexão. O que foi que nós fizemos? E muito mal. 30 anos, Felipe. Porque até entrar na universidade, eu estudei em escola pública. E elas eram fantásticas. Fantásticas. Os professores eram brilhantes. O que é isso? Então, hoje, quando a gente vê, e há muita gente boa, e o que tinha naquela época? Tinha recurso? Tinha computador? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E as pessoas não eram tão infelizes. Porque hoje, independentemente do que você dê, o aluno está cada dia mais infeliz. A escola acabou de comprar um computador, entra um computador novo, o aluno exige um computador novo, porque atrelou-se a metodologia de ensino à máquina. Não é a máquina que te ensina, a máquina é uma ferramenta, como o celular. Então as escolas não podem ficar constrangidas a esse consumismo absoluto. Isso é um materialismo dialético galopante. Galopante. Então o que os grandes educadores estão falando, os grandes, no mundo inteiro, é que a educação séria, ela prescinde de todos os aparatos que não seja uma relação interpessoal. E esses aparatos, eles podem vir e te dar simplesmente um recurso para você facilitar um pouco o campo de visão, etc. Tal. Né? Mas, efetivamente, então é um outro tipo de formação. E é isso que a Declaração de Veneza, entre os seus dois, voltando para o nosso assunto, né, fala. Então, nós temos que resgatar valores, nós temos que resgatar verdades ancestrais na humanidade.
O professor antigamente era uma pessoa que a gente tinha respeito porque ele era respeitável. E há professores hoje em dia, gostando dos professores ou não, que não são nem um pouco respeitáveis, Felipe. É verdade. Assim como há pais que também não são respeitáveis. Como é que você educa um filho gritando? Você não educa. Sabe por quê, Felipe? Educação é eminentemente exemplo. Eu vou citar um outro exemplo de educação. Que na Índia, educação é eminentemente exemplo. Sem dúvida. Uma coisa que as famílias estão transferindo para dentro das escolas e para os professores não têm nenhuma relação com isso e nem obrigação. A escola não educa a criança. A educação você recebe dentro da sua casa. Quando a gente fala em educação na escola, não é para ela formar caráter. O caráter, Felipe, é a família que tem a obrigação de te dar valores. A escola também tem. Mas o referencial da criança é a família. Eu te dou um exemplo. O referencial é a família, não é o professor. Eu te dou um exemplo, L'Oréal. O meu pai, eu sempre falava que o exemplo vem de cima. O meu pai foi preso como comunista, como nunca foi comunista, no tempo de Salazar. Eu nunca ouvi meu pai tratar o Salazar de uma forma desrespeitosa. Eu nunca ouvi o meu pai falar um palavrão se referindo a Salazar, mesmo depois de ter sido preso. Então, eu aprendi uma coisa, que antes isso aí eu aprendi e me serviu para o resto da vida. Antes de tudo, eu tenho que respeitar para ser respeitado. Uma coisa que hoje não se leva em consideração, nem nas famílias que não se dão ao respeito, nem dentro da própria escola, os próprios professores não se dão ao respeito. Mas também nos vem lá de cima maus exemplos e de toda a espécie. Não só da parte do executivo, como inclusive da parte da justiça, né? Então, esses maus exemplos, eles vão se inserindo como normais dentro de uma sociedade e estão formando tudo isso que você falou, né? Essa sociedade não é a cidade que é violenta, é essa sociedade desrespeitosa e, por ser desrespeitosa, violenta. Sim. Mas isso é uma outra questão, por exemplo, que é uma questão filosófica, né? Gostaria de ver a opinião do Gandra. Por exemplo, o meu chefe rouba. Eu posso roubar. Por que o meu chefe rouba? Parece um problema de lógica. O meu chefe rouba. É uma variável. Por que o meu chefe rouba? Por conseguinte, eu tenho que roubar? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Exatamente. Caráter. Eu não quero saber isso. É caráter. Formação do caráter. É caráter. O meu caráter não está contingenciado ao caráter do outro. Não, de jeito nenhum. O meu caráter é meu. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Então, este argumento, vou pegar um outro exemplo polêmico. Tá? Indivíduos que têm partidos e ideologias, e vou falar nome. Quando pega, tem inúmeros exemplos dentro do Facebook, dentro da internet, que o PSDB não tem autoridade moral para falar do PT, porque no Brasil a vida inteira se roubou. É a mesma lógica. O que essas frases querem dizer? Por exemplo, o PSDB roubou. Então, como agora é o PT tem o direito de roubar? Não tem. Especialmente essa lógica é a lógica correta. Especialmente se você elegeu, especialmente se você colocou para a nação para fazer diferente. Né? A colocação foi essa. Era fazer diferente do que estava aí. Não, Felipe, não é isso. Não é isso. É um problema. Não, Felipe, é um problema de lógica. É um problema de lógica. A minha moral, ela não está atrelada ao que o outro fez ou não fez. Você entendeu? Não pode ser essa lógica. Exato. Porque se o outro não tem moral, eu vou falar, não, o outro roubou antes de mim. Como ele surrupiou eu tenho o direito de surrupiar porque chegou a minha vez? Eu não tenho. Roubou mais que eu. Nem o outro tem. Exatamente. Aí fica aquela guerra entre o alecrim e a manjerona.
Então quem foi que roubou mais? Os dois têm que ser presos. Os dois. Está tudo errado. É isto. Quando a gente traz isso para um sentido pessoal, não é? As guerras pessoais. O indivíduo gritou com você. Você grita com ele porque ele gritou com você? Não. A lógica não pode ser essa. Porque essa é a lógica da violência. É a lógica da violência. Eu fiz, é a lei de Italião. Você matou meu irmão, eu vou te matar. Pronto. É olho por olho, dente por dente. Então, a partir do momento, e o Brasil entrou nessa sessão, você atacou o meu carro, eu vou quebrar o seu. Esse tipo de proposta antipedagógica e antivalores não nos levará a lugar nenhum. Então, a lógica, e eu estou te dizendo claramente que quem me ajudou a criar grande parte desse sistema de lógica foi a filosofia. Porque a filosofia criou um ente abstrato, que é sempre aquilo que está fora de você. Porque a partir do momento que o meu referencial de valor está no que eu consumo, na roupa que eu visto, no carro que eu tenho, no telefone que eu uso, não, o meu referencial de valor está em mim. Está em mim, na minha pessoa, no meu ente, no meu ser. Ele não está naquilo que eu tenho, porque hoje eu sou rico, amanhã eu posso ser pobre. Ou o inverso, hoje eu sou pobre, amanhã eu posso ser rico. E sendo rico ou pobre, independentemente do meu estado financeiro, do meu status financeiro, eu tenho que ser, em ambas as condições, na riqueza ou na pobreza, é aquela lei do casamento. Você vai me respeitar na pobreza ou na riqueza? Você vai me amar na saúde ou na doença? Sim, eu vou te amar na saúde e na doença. Sim, eu vou te respeitar e serei fiel a você na pobreza e na riqueza. Sim, eu serei uma pessoa com caráter, sendo rico ou sendo pobre. É isso. Bem, então isso aí começou lá atrás, lembra daquela lei de Gerson, né? A lei de Gerson, o importante é levar vantagem em tudo. E o pessoal deu isso a sério. E pelo visto está fazendo disso aí, né? Isso é um problema eminentemente do campo da filosofia. É a criação de entes abstratos. O outro, tudo sempre fora da tudo é o outro. Você culpabiliza o outro. É o mercado, é a cidade, é o país, é o político, é o partido, quando não é nada disso, está na pessoa. Todos os problemas Veja, não, e essas coisas não existem. O que é o partido? O partido é composto de ser humano. O que é uma ONG? O que é uma sociedade? O que é uma empresa? O que é uma empresa? É um conjunto de indivíduos. Tudo é composto de seres humanos. E esses seres humanos têm nome. Antes de CPF, são pessoas, entes. Não é? Então, assim, o problema não está no partido político, o problema está na pessoa. Não adianta você destruir a sigla do partido se aquele indivíduo migra para um outro lugar. Tem um professor de São Paulo que ele tinha uma aluna muito danada e a aluna falou para ele que ia para a França para se livrar daquele negócio. Ele falou: o problema de você ir para a França é que você vai se levar. É verdade. Vai continuar. Eu não queria sair do problema. Vai continuar. Bem, vamos tomar uma... Ele falou isso. Vamos tomar uma aguinha para a gente retornar então depois, novamente, então com esse fórum lá da Unesco, a ver se a gente vai guiar então o próximo bloco para a área mais de filosofia, para a área mais de tradição, sobre a gente, a ver se a gente consegue tirar desse teu texto, do texto que tu publicaste, alguma coisa de luz, né, que a gente possa levar para o professor, para aquele que nos ouve, né, porque as pessoas esquecem. Às vezes as pessoas são até esquecidas, elas vão na onda e acabam esquecendo coisas importantes. E eu acho que sim, nós temos que realmente rever a tradição, os costumes, a religião, o que isso aí é importante, né, para que seja uma forma, talvez um caminho, né, para a gente mudar tudo isso que está aí.
Vamos ouvir um pouquinho de música. Dia 30 agora, a ONU, ela celebrou o Dia Mundial do Jazz, né? E ela pediu para nós, nas rádios, aqueles especialmente que têm parceria com eles, e a Cultura Online Brasil, como todo mundo sabe, tem parceria com a Rádio ONU nas notícias e em tudo que é notícia e diretrizes das Nações Unidas. E eu selecionei aqui um instrumental maravilhoso de jazz, tá? Porque eu acho que a música ela pode ajudar muito também na reflexão, né? E o jazz é uma música universal, né? E eu selecionei um instrumental de bossa nova, um instrumental que transformou, né? Conseguiu levar para o jazz a nossa bossa nova. Vamos ouvir um pouquinho e a gente volta enquanto os professores tomam uma aguinha e eu também tomo uma aguinha. Vou apreciar essa maravilha. Repare, é uma maravilha.